Hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos na África Ocidental e o impacto sobre América Latina, Europa, Estados Unidos. Primeiro vamos nos localizar um pouco no mapa. Recentemente nós vimos que aqui em Níger teve um golpe de Estado militar e uma junta anti-imperialista nacionalista tomou poder. A partir daí, dois fatores chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, foi o apoio que de países como Burkina Faso, Mali, Argélia, que está aqui em cima, e da República Centro-Africana e da Rússia. E nesse sentido, o que nós tivemos que, em paralelo e do outro lado, a ECOWAS, que seria a Associação Econômica entre os países da África Ocidental, liderados pela Nigéria, que pegaria tudo isso que está aqui, ameaçou o Níger com uma invasão. E deram um ultimátum que vencia em 7 dias. Quando o ultimátum venceu, a ECOWAS ficou numa situação muito difícil porque não estava preparada para invadir o Níger. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a junta militar tem um enorme apoio popular. Em segundo lugar, porque Mali e Burkina Faso disseram que uma invasão a Níger seria encarada como invasão aos próprios países e que defenderiam a junta e o Níger de uma invasão. E, por outra parte, porque a junta militar que governa o Níger realizou um ato de massas com 30.000 pessoas no mesmo dia em que vencia o ultimátum, convocando a juventude a pegarem armas para se defender de uma invasão. Uns poucos dias depois, na sexta-feira, dia 11 de agosto, a ECOWAS voltou a dizer que estava se preparando para invadir o Níger. Isso aqui pode se tornar uma extensão da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Por exemplo, há poucos dias, membros da junta militar do Níger estiveram conversando com o grupo Wagner, aquele grupo militar russo, que está atuando em Mali. E o grupo Wagner se comprometeu a enviar assessores militares no caso de uma invasão da ECOWAS. No caso de Burkina Faso, por exemplo, chama muito a atenção que o seu presidente, esse jovem de 34 anos, que é um capitão do exército, Ibrahim Traoré, fez um discurso muito forte, anticolonialista, no evento que teve Rússia, África, em São Petersburgo. E terminou o discurso com as palavras do Che Guevara: pátria ou morte. De fato, tanto ele quanto a junta militar que governa Burkina Faso, eles são seguidores do grande líder da luta anticolonial, Sankara, que nos anos 60 foi assassinado a mando do imperialismo norte-americano, seria nos anos 70 já, e do imperialismo francês. Então temos aqui uma situação muito crítica, porque tudo isso aqui era região não fundamental, com algumas exceções, de domínio francês. Nigéria e Gana foram colônias, também Camarões, colônias britânicas. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde foram colônias portuguesas. Mas o ponto principal é que há uma grande dependência dos países imperialistas da região. Por exemplo, 40% do urânio que a França usa para gerar 70% da sua eletricidade a partir de usinas nucleares provém do Níger. Agora, o que aconteceu nesses países que levou a essas juntas militares tomarem o poder?
seriam os exércitos africanos da África Oriental, mais democráticos, mais nacionalistas que os exércitos latino-americanos, por exemplo. Aí o que nós deveríamos dizer é, até 2008, mais ou menos, 2010, esses exércitos eram tão adoctrinados pelo imperialismo e com uma ideologia tão fascista quanto os exércitos latino-americanos. Mas depois da crise brutal de 2008 e que levou a grandes levantes de massa aqui no Egito e na Tunísia, para começar, e que isso acabou se expandindo a outros países, as potências imperialistas, por medo de uma grande desestabilização no Oriente Médio, do qual há uma dependência enorme ao petróleo, acabaram incentivando revoluções coloridas, que seriam invasões disfarçadas de revoluções, como, por exemplo, o que fizeram na Líbia, aqui, onde derrocaram o líder e o governo de Muammar Gaddafi. Em Iêmen, que se desestabilizou por completo até hoje, eles acabaram impondo primeiro um governo da Irmandade Muçulmana no Egito, depois o derrocaram e tentaram intervir na Síria, onde somente não triunfaram por conta do apoio da Rússia, à milícia Hezbollah do Líbano e do Irã ao governo de Bashar al-Assad, senão ele também teria caído. Essa desestabilização teve como contrapartida, para tentar gerar o sentido da necessidade de que as potências imperialistas deveriam ficar tanto no Oriente Médio quanto no Magreb, essa região aqui ao norte da África, intervindo, a partir do incentivo da criação, da própria criação de grupos terroristas. O Estado Islâmico foi um deles. Esses grupos terroristas são como aqueles pitbulls. Você coloca eles em ação e depois para tirá-los da ação é muito difícil. E esses grupos acabaram se estendendo, principalmente a partir da Líbia, foram para o Níger, para o Mali, para o Chad, etc. Daqui um ponto muito importante. Esses exércitos, que eram tão fascistas, a sua, digamos, oficialidade era tão fascista quanto a dos exércitos latino-americanos, eles acabaram lutando contra esses grupos que eram também financiados pelo próprio imperialismo, que financiava os exércitos e que até era responsável pela criação das tropas especiais. De criação, treinamento, etc. Então, por exemplo, aqui em Burkina Faso, existia um exército, existe ainda, né, de que tem 10.000 soldados, com tropas especiais que contam aproximadamente com 2 a 2.500 soldados. O líder principal de Burkina Faso, que hoje é o presidente, esse jovem capitão de 34 anos, Ibrahim Traoré, ele foi um dos que esteve nessa luta. E, aqui muito importante, o motivo principal que levou ao golpe de Estado, que já tem mais de um ano e meio, foi em 2022, e que acabou implantando uma espécie de comitê de salvação nacional em Burkina Faso, liderado por esse jovem. O grande motivo que levou a esse golpe de Estado foi basicamente dois. Por uma parte, mais do que a corrupção, seria a indisplicência dos governos em lidar justamente na própria luta organizada contra esses grupos terroristas e contra a miséria criada pelas próprias potências imperialistas. Nesse momento, há toda uma, chamemos, consciência, no sentido de que a pobreza na África tem como consequência o neocolonialismo. E nesse momento temos 4 países, como já mencionamos, Mali, Burkina Faso, Níger e República Centro-Africana, que saíram da órbita imperialistas e que são apoiados pela Rússia.
E também temos movimentos de massas importantes em Senegal e começam a aparecer em outros países da região, como, por exemplo, Guiné, esse país aqui. Não é Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é uma colônia portuguesa, Guiné. E, então, aí surgem várias perguntas. Esses movimentos nacionalistas poderiam se repetir em outros países? Por exemplo, na América Latina? Isso, nas atuais condições, o mais provável seria que não. Porque há uma situação que, tirando o caso do Peru, onde tem um levante de massas, com mobilizações importantes, nos demais países está mais ou menos paralisado. Agora, mudando a situação, isso poderá levar justamente a uma situação em que o exército também se divida, conforme aconteceu na África, nos casos que estamos mencionando. O exército se divide em quais condições? Principalmente quando há um ascenso de massas e o exército é obrigado ou a reprimir e a assassinar ao seu próprio povo, ou que há uma desestabilização por conta de uma guerra, como seria o caso aqui da África Ocidental. Se nós lembrarmos do que aconteceu, por exemplo, nos anos 60 no Peru, já que estamos falando do Peru, basicamente no ano 68, sobe ao poder com um golpe militar o governo do general Velasco Alvarado, que foi um governo militar de esquerda que levou a cabo toda uma série de políticas a favor do povo. Só que esse governo surge como consequência de um grande levante camponês de massas, que teve lugar no final dos anos 50 e início dos anos 60, a partir dessa região aqui, da região de Cusco, onde agora também voltou a ser o epicentro do levante de massas atual, que justamente pega a região de Cusco, Juliaca, aqui perto do lago Titicaca, Puno, que está do lado do lago Titicaca, e Arequipa. Então, toda essa região aqui é um grande centro e o foco do levante de massas, que acaba se concentrando nas mobilizações que tem como ponto na mira as chamadas tomadas de Lima. O que isso tem a ver com o que está acontecendo na África? Tem tudo a ver, porque prestem atenção ao seguinte fato. A desestabilização na África Oriental impacta, em primeiro lugar, a França. Mas a França é a terceira potência mais importante da Europa, que tem uma aliança muito próxima com a Alemanha. Aqui a Alemanha. E quando a França é desestabilizada, a Alemanha vai ser desestabilizada junto, e isso aumenta com a guerra na Ucrânia, onde, por uma parte, temos um grande desvio de dinheiro para a guerra na Ucrânia, via OTAN, da qual participa a maior parte dos países europeus, e onde os assessores da Inglaterra, que são o principal aliado dos Estados Unidos, acaba também tendo um impacto enorme. Então, por exemplo, nesses dias, nós tivemos que Macron recebeu uma carta assinada por 100 senadores criticando o Macron pela perda de poder da França aqui na África Ocidental. Ou seja, Macron conseguiu impor na ponta da repressão a reforma das pensões, a reforma previdenciária, para pegar 150 bilhões de euros que eram usados na reforma previdenciária e poder jogar isso no esforço de guerra, tanto na Ucrânia quanto em outros lugares. O grande problema é que agora uma parte desse dinheiro vai ter que vir para compensar o aumento do custo da energia. Via a desestabilização do Níger, a junta militar já proibiu o envio de urânio à França.
E também existe o problema de que a energia barata que vinha da Rússia, principalmente via os gasodutos, desde São Petersburgo aqui até a Alemanha, essa energia foi implodida. Então agora a Europa é obrigada a comprar energia cara dos Estados Unidos em primeiro lugar, que vem a partir do gás transportado por navios do gás liquefeito, que seria o LNG. E a desestabilização das semicolônias, das neocolônias, não somente desestabiliza a Europa, que está sofrendo a maior desestabilização em 40 anos, sino que também desestabiliza a matriz. O que isso significa? Que os Estados Unidos, que estão com dificuldades para controlar a África e com dificuldades na Ucrânia, são obrigados a apertar a América Latina. E nesse aperto, o que nós devemos esperar? Devemos esperar um aumento da repressão, um aumento do endurecimento do regime que já está sendo aplicado em toda a nossa região. E com métodos cada vez mais truculentos. Há uns poucos dias atrás, por exemplo, no Equador, onde vai ter eleições no dia 20 de agosto, aconteceu o assassinato de um candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ele estava em quarto lugar nas eleições. Bom, supostamente foram as bandas do crime que teria matado Villavicencio. Na prática, vendo a quem beneficiou isso, nós temos que no Equador a vitória disparada do correísmo. Laura González é a candidata do correísmo da Revolução Cidadã no Equador, que estava com mais do dobro de intenções de votos, quase 30%, seguida do indigenismo e bem lá atrás pela direita. Agora, o que nós temos é o Lasso, o atual presidente, super desgastado, governando por decreto e aplicando o estado de sítio em todo o Equador, o que evidentemente acabará levando a uma contenção da explosão, da implosão, melhor, explosão e implosão da direita no Equador. A situação, então, na América Latina como um todo deve piorar contundentemente. Evidentemente, a crise é muito grande, a estabilidade que nós temos no México, na Colômbia, no Brasil e no Chile depende umbilicalmente de taxas de juros absurdas que estão sendo pagas. Campeão mundial dos juros nesse momento no mundo é o Brasil, que paga quase 10% de juros acima da inflação oficial, seguido da Colômbia, que paga aproximadamente 4%. Ou seja, o Brasil realmente está caprichando em matéria de rentismo. E o grande ponto aqui é que o Brasil, obviamente, junto com toda a América Latina, vai sofrer e muito o impacto da retirada do voo, chamamos assim, para fora da nossa região, dos capitais especulativos, dos capitais andorinha. Conforme alguma coisa provocar um aumento do receio de uma quebra do Brasil, que nem a que aconteceu nos anos 80, na América Latina no geral, esses capitais andorinhas fogem da região. E, obviamente, isso vai gerar uma grande crise que só pode dar lugar a grandes levantes de massa, como nesse momento estão acontecendo no Equador. E aí que entra a grande pergunta de sempre: o que fazer? E um grande ponto, evidentemente, nós temos o dever de divulgar na nossa América Latina a luta dos povos africanos, apoiados pela Rússia. O papel da Rússia, nesse momento, é positivo. Pode mudar depois? Pode. Mas, nesse momento, é positivo, porque a Rússia foi empurrada para a guerra na Ucrânia e ela acabou levando para a retaguarda do imperialismo, para o lado mais fraco, onde pega mais para o imperialismo, justamente a guerra que o imperialismo lhe impôs. Mais ou menos o que Che Guevara e Fidel Castro fizeram nos anos 60, quando o imperialismo norte-americano tentou invadir Cuba por meio da operação de Praia Girón.
Então, nesse momento, o nosso papel seria justamente o papel de propaganda, de divulgar a luta dos povos africanos. E temos que falar, no caso do Brasil, para os bolsonaristas, para esses que apoiam o golpe militar. Compare um exército que defende a soberania nacional, que nem o caso de Burkina Faso, de Mali, de Níger e da República Centro-Africana. Compare a Ibrahim Traoré com os nossos generais, que são generais abertamente integralistas, que parece que não, nem são generais brasileiros, parece que são generais norte-americanos no Brasil, e que eles totalmente encobrem e apoiam e ajudam a massacrar e a roubar o Brasil e a América Latina até as últimas. Faça essa comparação. E vejam que tipo de exército é o que nós precisamos. Essa propaganda seria bastante importante de ser feita. O nosso apoio aos grupos nacionalistas não é um apoio com um cheque em branco. Nós devemos apoiar o nacionalismo com tudo que for positivo para os nossos povos e os trabalhadores. A defesa da soberania nacional, a luta pelas liberdades democráticas, a reforma ou revolução agrária, isso no mínimo, para começar. E, obviamente, nós não paramos por aí. Nós buscamos organizar a luta dos trabalhadores para derrubar o capital e expropriar os grandes empresários, as grandes empresas, principalmente as chamadas multinacionais, e colocar toda a riqueza nacional e os meios de produção a serviço do povo, por meio de uma economia planejada.